Estamos recebendo a advogada Tatiana Benévolo, que vem hoje falar sobre assuntos como guarda compartilhada e a pensão alimentícia. Aliás, né, Paulo, é um dos assuntos que mais despertam dúvidas, tanto para a pessoa separada, divorciada, quanto para os filhos do casal. É verdade. E quem recebe a pensão tem dúvidas, né? Quem a paga também. Por isso, a gente tem várias perguntas aqui para tirar com a Tatiana, tá? Eu já vou perguntando. Primeiramente, seja bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde, Boa prazer estar aqui. Que legal, né? Olha, esse assunto realmente tem várias dúvidas, né? Muitas pessoas. Aquele que paga, aquele que recebe, a família e até os filhos, né? Eu já vou perguntando, o valor da pensão alimentícia, ele pode ser tão alto a ponto de levar alguém à falência ou algum problema? Não, de forma alguma. Assim, a fixação da pensão alimentar, ela vem de um trinômio, né? Assim, o Código Civil, quando ele estipula a forma de calcular uma pensão, ele traz um trinômio no artigo, salvo engano, 1652, salvo engano. E ele traz que esse trinômio pode ser construído a partir da possibilidade da parte pagar e da necessidade da parte receber. Entre eles, naturalmente, tem que existir uma proporcionalidade. Se a parte, naturalmente, não pode e não tem condições de pagar aquele percentual que se pagava de forma antecipada, ela tem que buscar uma medida judicial que chama revisional de alimentos. E aí o Poder Judiciário vai avaliar que mudou aquele quadro financeiro e possibilitar que ele prove isso. Da mudança, ele vai reduzir o valor da pensão. Tatiana, muita gente tem dúvidas, né, aí, com relação a esse tema que é tão importante, tão polêmico muitas vezes, né? Quando comum, né? É comum, sim. Quando é que se pode pedir o aumento da pensão? Então, o aumento da pensão alimentícia, a matéria de pensão alimentícia é o que a gente chama de direito que não transita em julgado. Então, sempre que existir alguma mudança na capacidade de quem paga e na necessidade de quem precisa, eu posso provocar. Então, se eu conheço, por exemplo, uma realidade financeira do pai da criança que aumentou, que mudou de emprego, que majorou a capacidade dele pagar, eu posso postular isso judicialmente. E o homem, ele também pode receber a pensão da ex-mulher, por exemplo? Claro. A pensão alimentícia ela é fixada em cima de um preceito que é da mútua assistência entre familiares. Então, se a esposa, a ex-esposa ou companheira e vice-versa precisam de alimentos, então esse alimento tem que ser prestado na condição independente se é homem ou mulher. Isso deriva de uma igualdade que foi trazida pela Constituição já em 88. Interessante. E quem né? não paga, vai para a cadeia mesmo? Vai. Então, esse tema da cadeia envolvendo a pensão de alimentos foi muito tratado, inclusive agora, nessa crise do sistema penitenciário, né? E a gente observa que muitos presos provisórios são decorrentes de inadimplência de pensão alimentícia. Com a mudança do novo Código de Processo Civil, já era, na verdade, previsto o anterior, mas com a mudança do novo Código, se focou a prisão em caso de inadimplência. Então, o juiz pode deixar literalmente preso aquele inadimplente de 1 a 3 meses, ele fica, de fato, afastado dos presos comuns, mas ele fica em sistema de reclusão. Então não é juntamente com os outros, porque muita gente, né, tem essa polêmica de, só porque não pagou. É claro, muito grave não pagar a pensão, mas aí muita gente se preocupa com isso, né, de estar junto ali de outros presidiários, né. Diante, na verdade, assim, do nosso sistema deficitário, eu não sei, na prática, como funciona essa divisão, mas a lei é bem clara, exatamente para não misturar esse tipo de conjugação. Então, os presos que são vocacionados por inadimplência de alimento, eles ficam em uma ala diferente, teoricamente, né? A prisão, ela é uma medida última, uma medida extrema. Inicialmente, o juiz vai chamar, vai dar um prazo de 3 dias para ele pagar, para ele justificar a impossibilidade de pagar. E não havendo, o juiz pode não apenas estipular a prisão civil dele, como também verificar a questão do que foi inserido no novo código, de negativar o nome dele, de descontar no salário dele. Isso são medidas que o novo código trouxe e são talvez bem eficazes, tal como a prisão civil. Entendi. Então, se no caso, quem recusa a pensão alimentícia, ele pode mudar de ideia a partir de um acordo realmente feito, né, na audiência e tudo mais, né? O acordo sempre é a melhor medida. Assim, na verdade, a prisão civil é um recurso que nenhum dos filhos gostaria de ver. Sim. Né? Então, assim, não se busca limitar a liberdade de uma pessoa para forçar ela a pagar a pensão. Então, naturalmente, o juiz vai chamá-lo, vai convidá-lo a parcelar o débito, a descontar da sua remuneração, de forma que não venha tolher. Porém, se ele é reticente, se ele continua mantendo a inadimplência, ele vai ser recolhido. Olha, se você quiser, pode participar junto com a gente. Se você tiver sua dúvida, pode mandar no 3234-3422. Esse é o telefone aqui da TV. A produção passa sua pergunta ao vivo ou através do nosso WhatsApp, 98105-6955. Tem pergunta chegando aqui, ó. O pessoal está perguntando se o pagador morrer ou não puder mais pagar, se os parentes têm de arcar com a obrigação?
Então, esse foi um tema inserido agora no Código Civil, né? E aí existe uma previsão legal que a obrigação transpassa aos herdeiros. E hoje existe uma discussão grande em termos de jurisprudência local e nacional se aquela dívida, vamos dizer assim, perpassa ao quião da pessoa que vai herdar, né? Ela estaria limitada àquela possibilidade dela pagar, não transpassa todo. É limitada a possibilidade do herdeiro vir a adimplir. E em que momento acaba a obrigação realmente de pagar a pensão dos filhos e ao ex-cônjuge? Tá, isso é uma pergunta muito comum e que a população trata de uma maneira bem corriqueira, né? Ela acredita que na hora que a criança ou adolescente faz 18 anos, então automaticamente cessa a pensão. Isso é uma visão bem antiga, na verdade. A gente sabe que, ainda que faça 18 anos, não necessariamente ele tem como manter, como se sustentar. Então, independente da idade, se é 18, se é 16 anos, se é 21 anos, se a criança não tem condições de se sustentar, de se manter, então os pais vão ser obrigados a pagar. Geralmente, o STJ fixou um prazo de 24 anos, que é um tempo, talvez, estimado para você concluir uma faculdade, você ingressar no mercado de trabalho, mas não existe uma data, uma idade específica, né? Outras coisas podem acontecer, como a emancipação, o casamento entre partes também pode exonerar, mas nada dessa forma é automática. Se precisa que vá ao judiciário requisitar essa mudança. Ok, tem mais perguntas chegando no nosso WhatsApp. Não tem o nome, mas ele falou que o filho tem 19 anos e está na faculdade pública. Até quando o pai deve pagar a pensão, né? Deve dar a pensão, justamente que a gente está acabando de falar, né? O fato dele estar na faculdade não necessariamente significa que ele pode se manter. Então, isso vai até o final da faculdade. Ok. Interessante, Dúvida né? Esse respondida. tema tem várias pessoas participando. Eu já tenho mais uma pergunta, tá? A parte culpada pela separação, né? Perde o direito de receber a pensão? Então, assim, o novo código, o de 2012, ele traz a opção de que aquele cônjuge ou companheiro que foi responsável pelo fim do matrimônio, ele seria retaliado e teria um tipo de pensão que chama de alimentos necessários. Porém, na prática, é muito difícil que o juiz perceba quem é o culpado da relação, né? Então, assim, na prática, não se consegue enxergar se A ou B foram culpados por aquele contexto. Então, os alimentos, eles vocacionam a manter um contexto social. Aquele alimento, a prestação, tem que servir para manter o estado social do cônjuge ou da cônjuge, o padrão de vida que ele tinha antes da separação. Olha aí, várias dúvidas sendo tiradas para vocês. Se tiverem mais perguntas, pode mandar para a gente, 3234-3422. Tem também o nosso WhatsApp, 98105-6955 e as nossas redes sociais, @TV Feliz no Instagram. Você pode comentar na nossa última foto, tá? Mais uma perguntinha, quem vive em união estável pode receber pensão? Claro, assim, a união estável ela foi equiparada ao casamento desde 88. Então, assim, independente se você tem um casamento formal no papel, você continua com o mesmo direito de percepção de alimentícia. E quem é casado, né, pelo regime da separação de bens, também funciona da mesma forma ou não? Sim, porque assim, o regime patrimonial não se confunde com o direito de mútua assistência, com o direito de solidariedade alimentar. Eu posso ter um regime de separação patrimonial, mas eu necessitar de alimentos que seja transitório. Eu, por exemplo, eu me separei, preciso me reinserir ao mercado de trabalho e o juiz vai fixar um prazo de 6 meses, de 2 anos, que seja equivalente à situação para a mulher ou o homem se reinserir e poder se sustentar. E o valor da pensão pode ser decidido pelo juiz, né? Isso também é bem polêmico, né? Sobre o valor da pensão. O valor da pensão, em regra, é fixado de 10% a 20% dos rendimentos do alimentante, de quem está pagando. Se não tiver emprego, se tiver desempregado, ele geralmente fixa um percentual em cima do salário mínimo. Ok. Olha, chegou mais perguntas aqui através das nossas redes sociais, tá? Você pode participar, como a gente já disse, né? 98105-6955, esse é o nosso WhatsApp. Chegou mais uma pergunta aqui. Uma pessoa que ganha salário de R$1.000 por mês, por exemplo, qual o percentual que a lei manda pagar? É o Gerson Lira de Parnamirim. A gente acabou de falar, Coincidência, né? Chegou bem no momento. Não existe um parâmetro legal. O Código Civil não estipula um percentual, um valor fixo. É conveniente da necessidade daquela criança. Então, em regra, é de 10% a 20%. Se eu comprovo que aquela criança ou adolescente ou um parente próximo precisa de um valor maior, a título de uma despesa médica, um fato excepcional, ele vai ser necessário complementar de forma maior. Em regra, é até 20%. E tem que ter o filho, né, para receber a pensão? Os parentes próximos respondem, né? Assim, eu posso responder para o meu cônjuge, para o meu pai, para o meu irmão. Assim, os alimentos não é só devido ao filho ou ao pai. Ele estende à unidade familiar, E a mulher que já está inserida, né, no mercado de trabalho, se ela trabalha, ela pode receber a pensão do ex-marido? Pode.
Desde que comprove que aquela capacidade dela de inserção no mercado não satisfaz a necessidade dela. Porém, assim, comumente se tem várias jurisprudências que entendem que a mulher tem capacidade para se manter. Então, o juiz dificilmente vai deferir. Claro, gente, tem que ver aí, né, também, já que a mulher tem capacidade de se manter, Exato. não é necessário, né, tem que agradecer por não precisar. Sim, é verdade, é melhor não precisar realmente trabalhar. A gente está recebendo mais perguntas aqui no nosso WhatsApp, Tem você mais? pode participar. Tem mais sim, tá E a gente chegando tem aqui. outro assunto também aqui, É junto verdade. com a Tatiana, para Enquanto a falar sobre também direito aí da família, né, Paulo? A gente está falando sobre pensão alimentícia e agora tem pergunta? A mesma pergunta, geralmente eu acho que são as mesmas dúvidas, né? Mas vamos reforçar novamente essa questão, né? Até que idade se paga a pensão alimentícia? O pai tem que pagar mesmo sem poder, mesmo sem o aluno fazer faculdade e tudo mais? Não. Assim, existe naturalmente uma presunção de que uma idade X você vai alcançar o mercado de trabalho. Então, o juiz vai ponderar essa situação. Se eu tenho um filho que já tem 18, 19 anos, mas por deliberalidade dele, ele não quer se reinserir, ele não quer estudar, então se o pai comprovar que, de fato, aquele valor vai prejudicar e vai desfalcar o patrimônio dele, pessoal, então realmente ele não vai ser obrigado. Tem mais uma perguntinha aqui, né, sobre esse assunto em geral. Ele diz o seguinte: crio minha enteada desde os 8 meses e me separei, mas continuei a criar ela. Hoje ela tem 8 anos. Ele pode adotar ela legalmente? Pode. A adoção, na verdade, assim, vai depender do consentimento do pai biológico. A gente teria que ver o caso concreto, né? Mas, assim, a adoção, ela teria que correr uma vara especializada, o juiz ia avaliar as condições, mas essa relação não consanguínea não impede nenhuma forma de adoção. É a filiação paternal que existe, sócio-paternal. Tem uma perguntinha aqui do Jefferson Rodrigues no nosso Instagram. Ele está falando quanto tempo estimado esperar depois do vencimento do pagamento da pensão. Tá, deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Na verdade, assim, se eu tenho um prazo para pagar minha pensão, em regra, no final do mês, né? Se o pai, o alimentante não paga com 5, 10 dias, é interessante que realmente que ele busque uma medida extrajudicial para poder cobrar. E do contrário, eu entre realmente judicialmente, né? Então, não existe um prazo mínimo para eu entrar em via tem. judicial, não. Não tem lá na Não. lei, né, algo falando que tanto tempo de atraso para poder... Não tem isso, Não, então. na verdade, sim, se recomenda, é óbvio, que se aguarde um pouco para não mover uma ação judicial, não ter um custo com processo, né? Então, se recomenda que aguarde, porém, não existe um tempo mínimo ou um tempo máximo para se aguardar. Ok. Olha, tem mais perguntas aqui relacionadas também à questão da pensão, né? Em caso, ela é de Parnamirim, tá? Em caso de separação por adultério, a pessoa que traiu perde os direitos? Tá, isso a gente já falou um pouco aqui, né? A respeito daquela culpa pela separação. O adultério, ele foi excluído dessa condição já há um bom tempo, né? Porém, é difícil você apaziguar e você chegar a uma conclusão de culpados. Então, na verdade, aquele que precisa de pensão, independente de culpa ou não, ele vai receber. Ok, vamos falar sobre a guarda compartilhada agora? Vamos lá? É um tema também que você vê que as pessoas têm muita dúvida, Tatiana? Vamos lá aqui. Primeiramente, perguntar o que é a guarda compartilhada, né? Vamos começar do zero, assim, como é que funciona? Esse é um tema muito bom de se falar, né? Assim, houve uma mudança na lei em 2014, salvo engano, a lei 73.058, 153, na verdade. E aí ela traz uma alteração e condiciona a guarda de forma compartilhada como regra ao casal. Né? Assim, antes de chegar a essa conclusão, a regra não era essa, era de que o pai ou a mãe podiam exercê-la conjuntamente ou não. Né? Com a mudança da legislação, isso passa a ser comum. E por que se tomou essa medida? Né? Houve um estudo interdisciplinar, antes de se promulgar a legislação, com psicólogos, juristas, pais, mães, que entenderam que a participação recíproca de pai e mãe é essencial ao desenvolvimento do filho. Ainda que eu tenha uma mãe muito presente e um pai muito presente, isso por si só não isola a participação do outro. Então, ambos têm que atuar, seja para acompanhar a escola, acompanhamento médico, de forma que a criança sinta que tem o pai e a mãe ao lado dela. Hoje, ela é regra. Então, a guarda compartilhada, por exemplo, ela pode ser aplicada mesmo quando há uma situação de conflito entre os pais, né? A regra é essa. Porém, assim, o juiz ele vai ponderar caso a caso. Se eu tenho uma animosidade ao ponto de afetar a minha criança, então realmente o juiz não vai deferir.
Né? Agora, assim, é preciso que se comprove isso, é uma exceção. A regra é que as pessoas possam conviver de forma a condicionar aquela criança ao hábito de ter ambos presentes, pai e mãe. Se comprovar algum conflito, aí realmente o juiz vai sopesar. A opinião da criança tem que ser também considerada, né, pelo juiz? Depende muito da idade, né? Assim, uma criança muito pequena, ela não tem, talvez, o discernimento de atestar o que é melhor ou não para a conveniência dela, né? Até mais ou menos que idade? Não, a gente não tem uma precisão, a lei também não traz. Tá. É comum que a partir dos 10, 12 anos, a criança seja ouvida não diretamente pelo juiz. Existe um estudo social com psicólogas, com sociólogas, já aqui do nosso tribunal, profissionais excelentes que atestam exatamente, conversam com a criança em um momento isolado, conversam na escola com os pais e aí realmente atestam se é interessante a opinião dela. É óbvio que sempre conta. E quando os pais moram em cidades diferentes, até país diferente, né? Fica um pouco mais complicado de ter essa guarda compartilhada? Fica. Na prática, assim, ela acaba não sendo exercida. Porém, é uma preocupação do legislador. O legislador do Código Civil, ele trouxe o artigo 1538, salvo engano, que reza exatamente sobre isso. Que eu posso morar em cidades diferentes e eu ter, na verdade, a força para poder interferir na educação do meu filho, eu tenho como intervir na educação, na saúde dele. Então, ainda que eu moro em cidades separadas, é óbvio que a cidade da criança vai prevalecer. Vai se pesar a escola, os amigos, a família, e aí vai se decidir pelo bem da criança. Mas, independente de ser a mesma cidade ou não, a guarda continua sendo compartilhada. Tem que avaliar realmente todo o contexto da história, Exato. né? Olha, tem uma pergunta no nosso Instagram, justamente falando sobre isso. No meu caso, o pai, que ele é o padrasto, no caso, né? Ele sempre foi ausente, o pai, e mora em outro estado, onde não tem contato. Nesse caso, tem uma idade onde a vontade onde a vontade da criança, né, tem a validade, é como a gente falou, né, depende de alguns fatores. E outra pergunta que ele faz é: o que é preciso para entrar com o pedido de alienação paternal? Chama alienação parental. Alienação parental é crime. Alienação parental é aquela situação onde o pai, a mãe ou qualquer familiar próximo denigre a imagem do outro. Então, assim, é interessante para ela que o pai não tenha uma boa fama junto à criança, então ela passa a denegrir, ela passa a incitar o pai ou vice-versa. A alienação parental, ela é crime, ela tem que ser vedada, né? E ela pode procurar um juízo da vara da infância. Então, realmente, é uma revisão da guarda que esteja com apenas um pai, né? Realmente, o juiz, enfim, vai avaliar realmente a situação de como está a criança relacionada ao pai para poder mudar essa situação também, né? Isso, sempre através de uma medida judicial. Olha, Lourdes de Nova Natal está dizendo aqui no nosso WhatsApp: tem um relacionamento com um homem casado já há 28 anos. Se ele morrer, tenho direitos? É uma pergunta bem casuística, depende muito da situação, né? Assim, se ela convive com esse homem casado, como ela falou, e ele tem uma outra família, então essa questão patrimonial vai ficar bem complicado de ser dividida. Ela vai ter que entrar com reconhecimento de união, levar esses fatos ao juízo, mas não é tão simples, não. Olha, vocês podem participar desse bate-papo, que está muito interessante. A gente está tirando várias dúvidas aqui no nosso programa. Participe através do nosso WhatsApp. Tem muita pergunta chegando. 98105, é verdade, ó, tá? Não para aqui. 98105-6955 e no nosso Instagram é o @tvfeliz e no Facebook também, tá? TV Feliz Oficial. Mais uma pergunta: se um pai ou a mãe só vê o filho a cada 15 dias, né? Como pode fazer realmente para aplicar a guarda compartilhada? É aquela mesma situação como a gente já falou, né? Tem que avaliar cada caso. Isso. É interessante, assim, distinguir que a guarda compartilhada não se confunde com o direito de visita. Né? Assim, eu posso não ter a guarda do meu filho, mas eu tenho o direito de visitá-lo livremente, de pegar na escola, de deixar. Eu tenho a liberdade de ver meu filho, né? Então, assim, essa custódia física não significa o direito de visitá-lo. Olha, outra pergunta aqui. Tem um filho de 17 anos, o pai não assumiu. O filho pede que eu entre com uma ação de paternidade. O pai deve pagar, assim, pensões atrasadas? Não. Na verdade, assim, existe um limite, né? Ele teria que entrar com uma ação, fazer uma investigação de paternidade, certamente por DNA, e uma vez que fosse definir a paternidade daquele pai, a partir de então, ele seria obrigado a constituir com a pensão alimentícia dele. E como não é que retroage, fica, não. falando em pensão alimentícia, Não né? há. Como é que... Pode falar. Não, é isso mesmo, não vai retroagir. Não vai retroagir, realmente. Porque se né? presume que a verba alimentar, ela paga para aquele sustento mensal, não é a título de poupança. Então, se o pai não contribuiu de forma retroativa, não significa que aquele valor não tenha sido necessário. A partir de então. A pensão alimentícia, nesse caso da guarda compartilhada, altera em alguma coisa ou não? Altera.
Altera, assim, na verdade, é uma relação bem toma lá da cá, como a gente chama, bem no popular. Se eu tenho um valor de antes, a minha guarda era no lateral e o pai, que não tinha guarda, pagava alimentação, educação e saúde, plano de saúde. Se ele passa a compartilhar, ele passa a dividir as despesas comigo e o dia a dia, então, naturalmente, as despesas vão ser rateadas de uma proporção da possibilidade de cada genitor. Ok, mais perguntas aqui no nosso WhatsApp. Ela está falando aqui, eu tenho gêmeos, mas o pai não quer nem vê-los e eles perguntam sempre, mas ele dá pensão. O valor que ele dá é de R$300 porque ele ganha 1.000, tá certo esse valor? Tem que fazer aquele cálculozinho, né? É um valor proporcional à possibilidade dos meninos. Se ela comprova que exige maior, realmente será necessário, né? R$300 a gente sabe que realmente é um valor muito ínfimo diante de duas crianças, porém tem que respeitar a capacidade do pai em poder contribuir. Porque ele ganha 1.000, né? Exato. Então, R$300 é uma 30% média. do valor 30%. dele, né? Então, tá na média, né? Tá na média. Ok. Entendi. Então, cada caso é um caso. Então, se você tem alguma dúvida, pode participar junto com a gente através do nosso WhatsApp, né? O 981056955. E em casos das despesas como escola, médico e tudo mais, quem que vai ser o responsável? Realmente tudo isso vai ser compartilhado? Rateado, né? Ah, é, rateado. Sim, assim, a obrigação alimentar ela é inerente ao pai e à mãe. Né? Como a gente falou anteriormente, se o pai dispõe de maior capacidade financeira, naturalmente ele vai vir a pagar uma maior parcela. Mas isso é rateado. Se ambos constituem e têm a mesma possibilidade, ambos pagam. Ok, e bom. quando um dos pais não quer a guarda? Aí vai ficar no lateral, né? Na verdade, existem medidas judiciais, a juíza vai chamar a promotoria para conversar, para explicar da importância da presença daquele pai, mas dificilmente tem como compelir uma situação dessa, embora a juíza vai fixar dias de visita, maneiras que aproximem o pai da criança. Tem mais perguntas chegando aqui no nosso WhatsApp. Será que dá tempo, direção, ainda? Vamos aguardar. Ela está mandando aqui para a gente agora. Me fala só uma coisa. Quem quiser saber mais sobre esses direitos todos, tem algum lugar, algum site, um portal que ele possa se inteirar? Ah, sim. Direito de família é um tema muito comum. A população tem muita curiosidade sobre isso. Então, é interessante que busque no próprio Google. Tem hoje um Instituto de Direito de Família, que é o IDEFAM. Né, assim, as defensorias públicas, OAB, as faculdades têm assessoria jurídica nesse sentido. Então, é um tema que todo mundo pode abarcar. Olha, chegou mais uma pergunta aqui dos nossos telespectadores e diz o seguinte: minha filha trabalha o dia inteiro e é separada. Ela tem uma filha que convive mais com a família do pai do que porque vive perto da escola. Ela pode tirar a guarda dela? A guarda ela tem que ser compartilhada, né? O fato da mãe não ter disponibilidade de tempo ou financeira não significa que ela não vai poder responsabilizar sobre os atos da filha. Muito Ok. interessante, né? Final de entrevista, né? A gente verdade. tirou várias dúvidas. Eu espero que vocês que estão em casa também tenham tirado suas dúvidas. Mais algo a acrescentar, Tatiana? Não, eu estou à disposição. Agradeço o convite e pode mandar as dúvidas que a gente esclarece. Muito Legal. bom, muito obrigado. Tem Instagram? Você tira dúvidas do pessoal? Pode. A gente tem o site do escritório e tem o site. Instagram também, que é Tatiana Benévolo. Tatiana Benévolo. Então, Isso. realmente todo mundo quiser seguir, é só tirar dúvidas com você. Muito obrigado pela sua que participação. agradeço. Adoramos. Você viu, né? Todo mundo gostou. A gente adora receber convidados aqui no nosso programa que tratem sobre assuntos esclarecedores para a população.